Olá, advocacia! Hoje nós vamos para mais um CAASP Podcast. E como não poderia deixar de apresentar a nossa convidada, a Vanessa Rufa Rodrigues. Ela é advogada atuante na área tributária, especialmente em questões relacionadas ao terceiro setor. Ela é palestrante da Escola Superior da Advocacia e também da Escola Aberta do Terceiro Setor e presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da subseção da OAB de Pinheiros. E eu sou Lúcia Bludeni, atualmente diretora da Caixa de Assistência. Vanessa, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui. É muito comum a gente trabalhar em conjunto, principalmente nos cursos da Escola Superior, em cursos em outros locais, e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre esse segmento tão falado e decantado, o terceiro setor. Então vamos começar pelo básico, né, gente? Vamos tentar fazer uma linguagem facinha, para que todos se interessem, especialmente os advogados, os colegas, os estudantes de direito que queiram atuar nesse segmento que ele é tão rico e tão vasto. Então vamos lá, Vanessa, por favor, quem é o terceiro setor? Olá, Lúcia e demais que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês e uma honra falar sobre o terceiro setor, que é uma área na qual nós atuamos juntas já há bastante tempo. O terceiro setor, nós precisamos desmistificá-lo e é uma área que está cada vez mais profissionalizada, que tem um campo muito fértil para os advogados, para os estudantes de direitos, para os bacharéis em direito. É uma área multidisciplinar, conforme nós pregamos já há bastante tempo, e é uma área muito interessante de trabalho para os advogados, né? Eu achei interessante nós começarmos já com essa pauta, Lúcia, se você me permite. Sim, lógico. É uma área pouco conhecida pelos advogados. Hoje nós somos cerca de 815 mil entidades em todo o Brasil, de acordo com dados do IPEA. E que roupagem jurídica tem essas entidades? Vamos começando a localizar o nosso colega advogado, advogada e também os estudantes de direito, porque é uma matéria pouco explorada na própria faculdade. Qual é a personalidade jurídica desses institutos, dessas associações, dessas fundações, desse universo que recebe vários nomes? Bom, em termos de roupagem jurídica, que é um termo muito importante para nós advogados, nós temos 4 roupagens jurídicas possíveis: as associações, as fundações, as cooperativas sociais e os templos. Então, todos eles são criados via CNPJ. CNPJs estes que são compostos por pessoas, tá? Então, nós temos as associações, que são associações de pessoas que se juntam em prol de um benefício comum, têm um ideal em comum. Depois nós temos as fundações que nascem a partir de um patrimônio próprio, através de um instituidor, via escritura pública ou via testamento. Depois nós temos a terceira espécie, que são as cooperativas sociais, da Lei 9867 de 99, que visa integrar no mercado de trabalho pessoas em desvantagem, como egressos de prisões e pessoas que são dependentes químicas, por exemplo, e os templos de qualquer culto em todos os seus formatos, né? E essas entidades, como diz você, Lúcia, essas entidades nascem nuas, elas nascem sem certificados. Entre aspas, peladas. A gente peladas. Gosta de dizer isso nas aulas que a gente dá, porque todo mundo olha para o segmento e fala, bom, terceiro setor está crescendo, não entende direito, aí ouve falar de um certificado, ouve falar da palavra OCIP, OS, as organizações sociais, aliás, muitas aparecem até no jornal por questões de fraude. Então, explica um pouquinho para os nossos colegas o que são essas certificações que esta pessoa jurídica, que nasceu com essa roupagem jurídica a partir do artigo 44 do Código Civil, atenção, prestem bastante atenção nesse artigo do Código Civil, e ali é bom para a gente já começar a estudar o terceiro setor. Exato. Então, esses CNPJ, as associações, fundações, cooperativas sociais, os templos, eles nascem nus. E ao longo do tempo, assim como nós, seres humanos, eles adquirem suas roupas, que são os certificados e os processos de imunidade ou de isenção. Se quiserem. Se quiserem. Também. Tem mais isso. Exato. Não é obrigatória a obtenção dessas certificações. Se quiserem, eles podem buscar. Exato. Exige-se um planejamento inicial já
no momento da redação desse estatuto social, lembrando aqui aos colegas que só advogados redigem estatutos sociais, contadores não redigem estatutos sociais, né? Então, o advogado, é prerrogativa dele escrever esse estatuto social. Então, pode ou não ter essa certificação. Para que elas servem? E por que se obtém? E como se obter essas certificações? Porque, como tudo na vida, a gente não nasce, a pessoa jurídica não nasce e ela já está lá em cima no topo. Então, muita gente fala, essa instituição é rica, é isso, aquilo. Instituições centenárias, instituições de mais de 50 anos, de mais de 20 anos. E aí nós vamos. Por favor, Vanessa, como obter essas certificações? Então, Lúcia, essas certificações, elas podem ser obrigatórias ou facultativas. Podem dar benefício fiscal ou não. E a pergunta que os advogados, os nossos alunos sempre fazem é: a minha instituição, a instituição para a qual eu advogo, precisa dessa certificação? E a resposta é depende. Então, precisa haver um planejamento estratégico em termos de certificação. Então, se nós falarmos no rol possível de certificações, nós temos o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que dá direito à imunidade da cota patronal e do PIS. Para as entidades de educação, assistência e saúde, nós temos a qualificação OCIP, nós temos a utilidade pública municipal, a utilidade pública estadual, nós temos também os processos de CMDCA e comas. Então, há um rol, nós ficaremos aqui o dia todo falando sobre eles. O importante é que o advogado que atua na linha de frente do terceiro setor, que ele faça um planejamento estratégico para estas certificações. E o que nós sempre falamos, o que vale para o vizinho não vale para nós. Exatamente. O que é bom para o outro pode não ser bom para aquela instituição. E falando nisso, Vanessa, as certificações também, elas têm muito a ver com a vocação da instituição. O que é a chamada vocação da instituição? Que se falou vários segmentos aí e vários conselhos de políticas públicas. Então, além da vocação, esse terceiro setor, ele pode atender uma universalidade de pessoas ou ele pode atender uma coletividade. Você pode dizer qual é mais ou menos essa diferença? Vamos parar na figura jurídica da associação para ficar mais fácil para os nossos colegas e para os nossos estudantes de direito. Sim, vamos lá. Antes da criação de um CNPJ, de uma associação, é altamente recomendável que esses associados instituidores que eles se reúnam. Para que esta reunião de pessoas? Então, vamos cumprir uma política pública dentro do policentrismo das políticas públicas, de educação, de assistência, de saúde, de cultura. De meio ambiente. De meio ambiente. De catástrofes climáticas que a gente mais do que nunca está vendo. E nós temos um déficit grande de instituições com esse olhar, porque elas têm que ter um aparato tecnológico bastante alto, quer dizer, estão pensando à frente do tempo. Exato. E mais, né, Lúcia? A gente pode ter uma vocação híbrida. Então, não necessariamente, eu digo que nós temos sempre um cenário mutante. Por isso que o advogado do terceiro setor, ele tem que gostar de emoção. Ele nunca vai estar num cenário de zona de conforto. E a zona de conforto nunca é um cenário fértil para nós, advogados do terceiro setor, né? Então, voltando para a questão da vocação, eu posso ter uma vocação de educação hoje, amanhã ampliá-la para educação e assistência. Daqui 5 anos, eu posso alterar a minha vocação. Então, eu tenho que analisar a minha instituição, os meus stakeholders e sempre estar atento de como que eu estou lidando com aquela população local onde eu estou exercendo uma política pública por via transversa. Na verdade, nós fazemos uma política pública no setor privado. O Estado não teria condições de absorver essa demanda, tanto em termos de aparelhamento humano, quanto em termos de aparelhamento de infra. Então, para isto nasce o terceiro setor. Aliás, o Brasil, se a gente pensar em termos de países ranqueados, em termos de representatividade do terceiro setor, nós temos hoje, há estudos que indicam que nós temos cerca de 10 milhões de organizações não governamentais, de ONGs, que foi uma expressão criada pela ONU lá em 1948, né? Que são as OSCs, as organizações da sociedade civil. Nós temos cerca de 10 milhões de organizações no mundo.
E o Brasil é um dos países onde tem mais representatividade do terceiro setor. Então, Estados Unidos, Índia, Brasil, África do Sul. Então, nós estamos ali muito bem ranqueados. E como você bem disse, nós conversando ontem sobre isso, né? O Brasil, além das OSCs, ele se mostra um país altamente solidário, não é isso, Lúcia? O segmento, ele apresenta uma característica muito peculiar das pessoas que lá trabalham. O altruísmo e a perseverança, a resiliência são características do segmento? São, Lúcia, e a sua pergunta é excelente, porque nós temos essa questão do altruísmo e da identificação com a causa e com o propósito nas duas pontas. Tanto do lado dos doadores, para aqueles que acreditam na causa, e ontem nós vimos juntas um estudo muito interessante que mostra que o Brasil é um dos maiores doadores para o terceiro setor, o que mostra a profissionalização e a acreditação do setor no Brasil, isso é muito importante. Mas também nós temos uma via de duas mãos, nós também temos a questão da profissionalização do setor, em que cada vez mais profissionais, advogados, engenheiros, administradores, pessoas das mais diversas formações do segundo setor, migram para trabalhar no terceiro setor. Então, esse é um movimento muito interessante, porque as pessoas procuram, para além do trabalho, a questão do propósito, a questão do altruísmo, né? E no terceiro setor, invariavelmente, nós temos implicitamente um ponto, não para todas as instituições, mas a própria questão da filantropia. E de onde vem o vocábulo filantropia? Vem de duas palavras do grego, que é o philo, que é exatamente a questão do amor, e o antropo, que é a questão de pessoas. Então, é um amor por pessoas. Então, de que modo a gente consegue trabalhar isso? E assim, eu venho de uma área tributária, de instituição financeira, e quando te conheci, migrei para o terceiro setor, me apaixonei por ele, exatamente porque nós transcendemos a questão profissional da advocacia e vamos também para a questão do propósito. Então, todos os dias, quando trabalhamos no terceiro setor, para além da questão técnica, nós temos a questão da paixão pelo setor. Então, quantas pessoas nós estamos atendendo, quantas pessoas são beneficiadas por aquilo. Então, hoje se fala muito em propósito, as pessoas estão muito sem propósito, procurando um propósito. Então, talvez o seu propósito, enquanto advogado, esteja aqui exatamente no terceiro setor, né? E é uma questão muito interessante. E o terceiro setor tem algum código, Vanessa? Isso é uma pergunta recorrente para a gente. A gente já usa algum código? Essa é uma pergunta que é recorrente nas nossas aulas, nas nossas palestras, e os alunos vêm ávidos por essa questão. Professora Lúcia, professora Vanessa, por onde eu começo? E a nossa resposta sempre é, como você sabe, por absolutamente tudo. Então, nós partimos da Constituição Federal, dentro da pirâmide de Kelsen, e vamos até as instruções normativas e as portarias. Então, nós percorremos todo o caminho. Isso é muito desafiador. Então, isso torna o nosso mercado de trabalho muito rico, porque nós precisamos estudar desde a Constituição Federal, passando pelo Código Civil, onde você tem a criação das pessoas jurídicas, depois pela CLT, porque todas essas organizações são formadas por pessoas. Empregam muita gente. Contratam prestação de serviços de terceiro, bens e produtos. Exato. É variada essa relação jurídica do mundo jurídico. Ela se dá com vários atores. Exato. E depois nós temos também o direito tributário, que é muito importante para nós, que nós temos a imunidade e a isenção de acordo com o mote e operação. Então, tudo aquilo que é auferido pela instituição, receita. Então, eu costumo dizer que as organizações não vivem de luz, elas precisam oferir receita. Vivem de fotossíntese, né, exato. Vanessa, que você costuma dizer. Exato. Não dá para imaginar que uma instituição ela não precise de recursos humanos, de recursos financeiros e de recursos de toda a ordem, inclusive os tecnológicos. Até para dar sustentabilidade à operação. Então, eu preciso pagar um aluguel, eu preciso pagar um IPTU, eu preciso pagar as pessoas, eu preciso comprar medicamento, eu preciso comprar comida. Então, ela funciona como se uma empresa fosse, com a diferença que ela não distribui superávit e cumpre uma política pública. Né? Nesse aspecto, você pode mais ou menos sinalizar para quem está nos ouvindo, os nossos colegas advogados e advogadas e alunos, qual é a maior militância
É uma militância judicial dentro do segmento ou preventiva, em termos de advocacia? Em termos de advocacia, nós temos uma atuação híbrida. Na verdade, nós temos tanto a questão judicial, onde se judicializam diversas teses, especialmente na área tributária. Então, discutindo imunidade, discutindo isenção, discutindo os próprios certificados, ou as próprias parcerias, quando você tem glosa de algum tipo de valor. Mas, essencialmente, a nossa atuação ela é preventiva, consultiva e ligada ao direito administrativo. Nós temos muitos processos administrativos, o que faz com que a gente canalize muito a nossa expertise e o nosso estudo para o direito administrativo, mas também para a área consultiva. E eu sempre costumo dizer para as instituições que o preventivo ele sempre deve se sobrepor ao repressivo. Sim. Então, é lógico, a gente consegue mitigar riscos, mas nunca aniquilá-los. Mas quanto mais no preventivo trabalharmos, melhor. Vanessa, nesse cenário, a gente está focando muito em falar de organizações que recebem recursos públicos. Você entende que as imunidades e as isenções, por exemplo, que são recursos, são traduzidas financeiramente em valores. Elas se traduzem, pelo próprio nome que já está dizendo, em algum benefício de forma indireta em recurso público, propriamente dito, além dos repasses oriundos da lei de parcerias, por exemplo, ou de outras formas de contratualização com o poder público? Na verdade, nós temos a imunidade constitucionalmente garantida para as entidades de educação e assistência, e isso está lá no âmbito constitucional. Essa imunidade ela não é automática, então eu declaro em demonstrações contábeis, em obrigações acessórias, de que eu sou imune ou isento ao IRPJ e à CSL, eu posso ou não ter imunidade ao PiscoFins, eu posso ter imunidade em âmbito estadual de PVA e TCMD, eu posso ter a imunidade de ISS, IPTU, ITB, e tudo que começa com I, no âmbito municipal, que são os impostos lá do 150 da Constituição Federal, mas isso demanda um trabalho da instituição nesse sentido de pedir que essa imunidade aconteça, ela não é automática. Ela não pode se autodeclarar. Né? E eu aqui, conforme prometido, não vou entrar em questões da reforma tributária, porque Sim. isso demandaria um encontro específico. Sim. A gente tem a reforma tributária que já está aí pendente aí de regulamentação, onde foi criado o IVA Dual, onde você tem a IBS e a CBS, que são os tributos sobre consumo. Nós estamos aí numa fase de regulamentação, então eu prometo um novo encontro aí, se possível, para a gente conversar sobre isso. Mas no momento, o que os advogados precisam se ater? Ao atual sistema tributário. Então, as pessoas estão muito preocupadas com a reforma tributária, enfim. Mas o advogado que está entrando hoje no terceiro setor, ele tem que se ater ao atual sistema tributário. Sim, é o que está em vigência. Ao que está em vigência. E ele vai estudar aquilo que está ali na reforma, é lógico, porque ela vai começar a sua fase de transição ali em 2026. Então, advogado, não se preocupe, você quer entrar no terceiro setor, estude o sistema tributário tal qual está, mas não perca de vista esta transição e este momento que estamos vivendo aí de reforma tributária. Vanessa, como é que um advogado, já que nós estamos falando exatamente do mercado de trabalho, um advogado e um advogado, eles podem se especializar no terceiro setor? Dá aí umas dicas para o pessoal para começar a aquecer os motores e vir aqui conosco para esse segmento tão rico e tão pujante. Bom, a dica que eu deixo para os nossos colegas advogados que querem entrar no terceiro setor ou que queiram se aperfeiçoar nesta área, nós temos um curso na Escola Superior de Advocacia, que é um curso multidisciplinar. Então, eu volto à premissa base, à primeira fala, de que o terceiro setor não tem um código. Então, nós temos o direito civil, nós temos o direito tributário, nós temos o direito do trabalho, nós temos normas de prevenção à lavagem de dinheiro, nós temos o direito digital, porque o terceiro setor é um grande captador de dados e, portanto, tem que tratá-los, inclusive os sensíveis. E mais, não é? E mais, neste curso da ESA, nós também tratamos da questão da contabilidade.
O terceiro setor, o coração da maioria dos certificados da imunidade, Lúcia, como você me ensinou ao longo da vida, está na contabilidade. Então, nós, advogados, não precisamos escriturar um balanço, uma DRE, nem temos competência, nem expertise, nem permissão para fazê-lo. A não ser que tenhamos... Mas nós precisamos andar de mãos juntas com o contador e saber interpretar. Porque tudo gira em volta da contabilidade, concatenado com o estatuto, o qual nós escrevemos, né? Então, este curso, ele vem exatamente para mostrar o quão multifacetado é o setor, tá? É um direito empresarial com viés social, né, Vanessa? Essa que é mais ou menos uma característica do segmento. Nós lidamos muito nesse curso, e há outros também no mercado, mas eu devo reconhecer que esse curso criado por você foi o primeiro no mercado a tratar dessa forma multifacetada, e ele está muito ligado à gestão em si. Sim. Então, eu costumo dizer que nós estamos cada vez mais gestores, nós somos advogados gestores, e, portanto, nós temos que transcender o direito. Então, a gente tem que conhecer um pouco de contabilidade, um pouco de gestão, um pouco de administração, gestão de pessoas, porque senão a gente sucumbe, não só no terceiro setor, mas como também nas outras áreas. Então, se você quer ser um advogado gestor, venha conosco para o terceiro setor. E venha para os cursos da Escola Superior da Advocacia, onde nós militamos, dando aulas, e cursos rápidos, cursos curtos, exatamente com esse olhar multidisciplinar do segmento. Nós falamos aqui bastante do terceiro setor, estamos falando e vamos continuar. Agora eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que pode cair muito bem nesse momento. Quem é o primeiro e quem é o segundo setor, tão decantado e falado? Porque existem expressões que marcam e que ficam. Até porque esse chamado terceiro setor, ele não sai das escolas de direito, ele sai das escolas de administração de empresas. Então, ele foi um termo cunhado pelas escolas de administração para caracterizar um segmento de doações, um segmento de bem comum, as chamadas fundações, o que é muito comum, inclusive, nos Estados Unidos, até por conta da questão tributária também. Então, é muito comum a criação de fundações. Então, fala um pouco quem é o primeiro e o segundo, e depois vamos falar um pouquinho, sabe do quê? Dos fundos criados, dos fundos patrimoniais criados por instituições que podem captar recursos e podem eleger, de acordo com critérios lógicos, algumas instituições para apoiar. Bom, Lúcio, o primeiro setor, ele é basicamente formado pelo governo em suas 3 esferas, então o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, com os quais nós temos interface quase que recorrente, seja por conta de imunidade, seja por conta de isenção, seja por conta das parcerias da Lei 13.019 de 2014. O segundo setor, ele é composto pelas empresas, então são as limitadas, as sociedades anônimas. E a diferença do terceiro setor, que são as ONGs, didaticamente falando, as organizações da sociedade civil, é que no segundo setor você pode distribuir lucro, você tem um capital social, então os sócios podem deliberar livremente sobre o que fazer com aqueles recursos. Aqui no terceiro setor, não. Aqui nós não temos lucro, nós temos superávit, nós não temos capital social, nós temos patrimônio social, e tudo aquilo que entra de receita para a instituição é reinvestido dentro da própria instituição. Então, essa é a diferença entre as instituições. Então, quando o cliente nos procura e diz assim, eu quero criar um instituto limitado, não existe. Então, nós temos uma associação, uma roupagem jurídica de associação, que pode ter o nome fantasia de instituto, mas que não é uma limitada. Então, falando nisso, são coisas distintas. A gente costuma muito dar um exemplo em aula sobre a Associação dos Tomadores de Uísque, né? Que pode existir, e a associação das mais diversas coletividades aí. Esse segmento, assim, ele pode ser enquadrado como uma entidade de terceiro setor, à luz do que a gente vem preconizando ao longo desses anos
e que o segmento foi criando características doutrinárias mesmo e de direito? Olha, Lúcia, essa pauta já causou muita discórdia no nosso setor. Já. Né? Muita discórdia, existem entendimentos dos mais diversos. Nós entendemos, enquanto especialistas da área, que, muito embora você tenha uma associação de moradores de bairro, por exemplo, então você tem uma roupagem jurídica de associação, mas ela tem um escopo, um universo pré-definido, que é aquela territorialidade. Então, ela não cumpre o princípio da universalidade. Que ela é um não princípio atende, muito importante. Exatamente. Então, assim, ela não atende uma política pública universal, ela não está ligada à educação, ela não está ligada à saúde, ela não está ligada ao meio ambiente. Então, muito embora ela tenha uma roupagem jurídica de associação, tecnicamente, nós entendemos respeitadas as opiniões divergentes com relação a isto, que ela não é um terceiro setor puro. Então, quem é o terceiro setor puro? É quem atua com educação, quem atua com microcrédito, quem atua com direitos humanos. Então, assim, são políticas públicas universais. São aquelas instituições que lidam com a mazela humana, que lidam com a vulnerabilidade social. Então, quando você fala na Associação dos Tomadores de Uísque, em sua essência, é uma roupagem jurídica de associação. Está escrito lá no estatuto que é uma associação. Exato, lá no 44. Mas é uma coletividade. Civil. É uma coletividade específica. E o objeto dela. Né? Então, por isso que na hora de criar uma entidade, o importante é essa coletividade que pensa em criar algo em prol de um bem comum, é justamente procurar um advogado. Então, assim, é o 5W2H, quem, quando, onde, por quê. Então, por que eu estou criando uma organização? Onde que eu vou criar essa organização? O que eu vou fazer com essa organização? Então, para exatamente entender se é um terceiro setor puro ou se é uma associação ligada a uma coletividade específica, tá? Vanessa, me diga uma coisa aqui. Você escreveu um artigo que se chama assim, algum tempo atrás, que relaciona um texto da Clarice Lispector, que, aliás, adoro a Clarice Lispector. Aspas, a mulher que matou os peixes, fecha aspas, com fiscalização tributária. Você fez uma correlação entre a mulher que matou os peixes, que é um texto da Clarice Lispector, e com a fiscalização tributária. Você pode nos explicar qual é a correlação que você fez nesse artigo? Então, Lúcia, eu venho de uma família de professores, sou uma jornalista frustrada e gosto muito de metáforas. Então, acho que quanto mais didático for o texto, maior o alcance em termos de público. E uma das lições de jornalismo que eu aprendi é para quem eu estou escrevendo. Então, eu procuro escrever de uma forma que não seja somente para advogados, que um gestor de ONG consiga entender, que um pedagogo consiga entender, até para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas. Então, eu, quando criança, adorava ler, adoro Clarice Lispector. Então, tem esse livro, que é um livro infantil, A Mulher que Matou os Peixes, que basicamente conta a história do filho, foi viajar e deixou 2 peixinhos vermelhos no aquário com sua mãe e ela tinha que alimentar esses 2 peixinhos vermelhos. E o que ocorre ela deixou os peixes 3 dias. A mãe deixou 3 dias os peixes sem alimento e os peixes morreram. Então, qual é a justificativa dela? Que ela é uma mulher muito ocupada e que ela não escreve somente histórias infantis. Ela escreve muitas histórias para adultos. Então, a justificativa dela para deixar os peixes morrerem, muito embora com dor no coração, é que ela é uma mulher muito ocupada. E eu fiz um paralelo com isso porque eu nasci tributarista, depois que eu migrei para o terceiro setor. Muitas pessoas que atuam em organizações do terceiro setor, na hora de atender uma fiscalização tributária, não atendem, não fazem exatamente nesse manto de estarem muito ocupadas. Então, deixa a fiscalização para lá, deixa aquela intimação esquecida da própria sorte numa gaveta ou numa caixa de e-mail. Então, deixa para lá. Então, deixa eu cuidar aqui da folha de pagamento, deixa eu cuidar
na reforma da quadra, e aquela fiscalização fica ali. Então, fazendo uma metáfora, uma analogia com esses peixes, lá na Clarice Lispector, se você não alimenta os peixinhos vermelhos, eles morrem. Aqui, se você não alimenta o fisco adequadamente e no seu tempo certo, numa fiscalização tributária, a fiscalização não morre. Ela se transforma, novamente uma metáfora, num grande tubarão chamado passivo tributário, porque isso vai te gerar um auto de infração, isso vai te gerar uma série de sabores tributários que você poderia ter evitado se você tivesse alimentado a fiscalização adequadamente. Então, esta desculpa que a Clarice dá em seu livro de que estava extremamente ocupada, por isso não alimentei os peixes, não pode ser uma desculpa para utilizar aqui na vida tributária. Então, se você não conhece, se você não sabe tributário, se chegar alguma intimação na sua instituição, procure um advogado. Se o advogado não é tributarista, não sabe o que é aquilo, procure um colega que seja da área para que o ajude. Então, na verdade, a minha ideia com esse texto foi sensibilizar os advogados, os gestores de OSCs, para que tenham cuidado com fiscalizações tributárias, porque daí entra exatamente a máxima de que o preventivo deve se sobrepor ao repressivo. Então, foi uma tentativa de didaticamente, metaforicamente, trazer a importância da fiscalização tributária. Até porque não precisa ser só uma organização de terceiro setor, né? As pessoas, de um modo geral, têm um pavor do fisco. Um pavor. Pessoas físicas também. E a gente, no segmento, percebe que é mais fácil se explicar do que colocar debaixo do tapete. Debaixo do tapete é muito mais difícil depois de você desatar o nó, né? Vanessa, sobre essas ONGs internacionais, eu gostaria que você, para finalizar aí o nosso encontro, o nosso podcast, ou melhor, CASP Podcast, queria que você finalizasse falando um pouquinho aqui da nossa instituição, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Nós somos, a gente brinca para dizer que a gente é uma grande ONG, é uma ONGona, mas não somos, não. Então, eu queria que você desse algumas explicações, o seu olhar acerca da nossa natureza jurídica e como a gente aqui trabalha para a nossa coletividade, que são os advogados e seus familiares. Bom, Lúcia, muito boa a sua pergunta, porque também é uma pergunta que causa muitas distorções aí em termos jurídicos, digamos assim. A CASP, a exemplo de outros estados, é a Caixa dos Advogados do Estado de São Paulo. Então, a própria nomenclatura já diz, eu tenho uma caixa que atende os advogados do Estado de São Paulo. Então, eu tenho uma roupagem jurídica de associação, e esta associação, ela foi criada por um decreto-lei de 1942, aí depois ela teve sua regulamentação, e o próprio Estatuto da OAB também trata da Caixa, e que vem com muita maestria cuidar dos advogados de São Paulo. Então, é uma grande caixa que atua em várias frentes, que tem um caráter assistencial, mas para um público específico. Então, não é uma assistência que se encaixa na LOAS, que é a Lei de Organização de Assistência Social. É uma assistência específica para os seus advogados. E como é que essa assistência é prestada? Através dos benefícios. Nós temos as livrarias, nós temos as farmácias e tantas outras possibilidades que a CASP traz para os seus advogados e que recentemente trouxe ainda mais, benefícios para os seus advogados. Então, onde que eu quero chegar? Naquela fala inicial novamente. É uma roupagem jurídica de associação, mas ela não é um terceiro setor puro, porque ela atende uma coletividade identificável, específica. Não é isso, Lúcia? Exatamente, que a gente costuma sempre dizer assim. A gente precisa fazer distinções quando a gente fala de terceiro setor e olhar a documentação, para a gente poder se localizar. Essa universalidade tão decantada no segmento é muito típico para instituições que executam políticas públicas, que buscam recursos de fora. Aqui na Caixa de Assistência, nós não temos recursos públicos. Os recursos são dos advogados. E as gestões vão passando e vão executando, dando o seu melhor com inovações.
E hoje a gente está numa área altamente tecnológica e a Caixa tem 88 anos de existência. E sempre primou por isso, por assistir os colegas e seus familiares. E ela, ao longo do tempo, foi criando outras atividades que são permitidas pelo seu estatuto, que também pode ser alterado por autorização do conselho nosso aqui estadual, né? Referendado pela diretoria aqui e pelo conselho estadual. Mas eu acho que é essa a nossa missão enquanto Caixa de Assistência. E no CASP Podcast, eu agradeço também a você, Vanessa, por ter vindo aqui, bater um papo com a gente. E as portas estão sempre abertas. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Lúcia. Foi uma honra estar aqui com vocês. Até mais e venham para o terceiro setor. Obrigada.